O que é uma cidade? A cidade resulta de um ato de vontade humana, escreveu Orlando Ribeiro no seu conhecido livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Disse ainda Gaston de Bachelard que o progresso é sobretudo uma criação do desejo, não tanto da necessidade. As cidades são locais da humanidade, de expressão da humanidade, onde se conjuga desejos e necessidades. As cidades são construções contínuas de habitats, de agrupamentos de populações num determinado espaço geográfico, onde ocorrem relações e intercâmbios da natureza mais diversa, de bens, de serviços, de conhecimentos, de simbolismos, de afetos, de política. Para tal, a cidade sustenta-se em estruturas físicas, edifícios de habitação, vias de circulação, estruturas de comunicação e também em redes de distribuição de bens alimentares, de bens essenciais, de energia, de informação. Para tudo isto funcionar, a cidade desenvolveu valores e normas de habitabilidade, de relacionamento, de produção, de mobilidade. As primeiras cidades eram aglomerados humanos com algum tamanho para além do de uma tribo e, de certo, o mais importante, com interdependências e ligações externas com o seu entorno e com outros povoados, assim sustentando uma estrutura mercantil e económica de base territorial, bem como alguma especialização de funções. Terão surgido as primeiras cidades há cerca de 9.000 anos, nas regiões do Crescente Fértil e nos vales do Nilo e do Indo. Foram-se posicionando como locais de encontro, de mercado, de troca. Mas também como locais de formação, de comunidades, de proteção e de segurança. Não se sabe bem se terão surgido antes ou depois da invenção da agricultura e do início da formação de excedentes agrícolas, o que permitirá justamente a troca de bens e de produtos em determinados locais. O mais natural é que a agricultura e a cidade tenham surgido relativamente em simultâneo, uma dependente da outra. Aliados à produção, às trocas e ao comércio, com a paulatina consolidação de habitats urbanos, outros elementos, entretanto, forjarão a sua consistência. O poder e a política, a religião, a comunicação e a linguagem, a organização social e económica, as classes sociais, os valores e os direitos, as normas e as leis. A cidade irá tornar-se na mais complexa e intrincada realização humana coletiva, alguma vez concebida na história. Exclamou Fernando Pessoa, aliás, como Bernardo Soares, sou a cena viva onde passam vários atores representando várias peças. A cidade é uma estrutura muito forte, constituída por milhões de laços frágeis. Como palco principal das expressões humanas, podemos encontrar de tudo numa cidade. A diversidade e a coexistência da diferença em espaços comuns sendo justamente uma das suas essências de base, razão-chave para existir e progredir. E por princípio, quanto maior uma cidade, mais diversidade de tipos, de classes e de expressões podemos encontrar. É, de facto, nas cidades onde se proporcionam as melhores condições para a realização dos sonhos e projetos de uma larga maioria de indivíduos. Para os encontros e intercâmbios, para a realização de comércio, para a produção de riqueza, para as mais diversas expressões culturais, para o fomento do conhecimento. Assim se desenvolvendo estruturas muito complexas de comunidade e de sociedade, que envolvem empreendedorismo com providência, o fomento da coesão social e, finalmente, a consolidação das classes médias, bem como classes mais abastadas. Mas na cidade há também grandes problemas sociais e muitas vezes a mais extrema pobreza. Aliás, na cidade encontramos muitas vezes, lado a lado, da mais extrema riqueza à mais extrema pobreza. Dos palácios aos sem-abrigo,
dos templos mais sagrados aos locais mais profanos, dos restaurantes mais finos às tascas mais sujas. Nela coexistem dos indivíduos mais conservadores aos mais radicais, das famílias mais clássicas às mais alternativas, das empresas mais criativas às mais inalteradas. Na cidade sucede-se, tantas vezes em simultâneo, da maior alegria à maior tristeza, das grandes esperanças às maiores desesperanças, das mais vibrantes comunidades à mais pungente solidão. Num dos seus conhecidos livros, chamado A Economia das Cidades, a famosa economista Jane Jacobs argumentou que as cidades, sobretudo quando são densas e heterogéneas, geram, de forma endógena, ou seja, por si próprias e a partir dos seus próprios recursos, poderosas capacidades de inovação e de produtividade, permitindo assim um sustentado desenvolvimento económico. Esta poderosa teoria defende, muito simplesmente, que as cidades são a origem do desenvolvimento económico. Não tanto porque os indivíduos, empresas e instituições que nelas existem sejam à partida mais capazes ou inteligentes, mas sobretudo por nelas existir uma preciosidade de conjugação de densidade e de diversidade, de necessidades, de expectativas, de projetos. Até há muito pouco tempo estes argumentos eram ignorados ou mesmo incompreensíveis para a larga maioria dos cientistas sociais. Na verdade, a conjugação de consideráveis níveis de densidade. Densidade de quê? De indivíduos, de famílias, de empresas, de instituições, de equipamentos, com consideráveis níveis de diversidade social, económica e cultural, permite às cidades terem estruturas que só nestas condições se poderiam situar, como por exemplo universidades, aeroportos ou estruturas de metropolitano. Mas não só. Com estas condições desenvolvem-se ainda as grandes externalidades culturais e de criação artística e humana. Desenvolve-se a humanidade. As cidades tornaram-se assim notáveis acumuladores de energia humana. Por isso provocam enormes externalidades positivas e negativas. Daí o seu enorme fascínio, com suas luzes e sombras, e serem vistas, em simultâneo, como horrendos infernos ou fabulosos Édens. Daí serem a chave das civilizações, de Atenas a Roma, de Nova Iorque a Xangai, sendo desde há muito os grandes polos vertebradores do planeta, os focos de irradiação cultural, os centros de inovação tecnológica, os motores da economia mundial, os leitmotivs da ficção e da utopia. Hoje, a questão urbana tornou-se central para as grandes questões da humanidade, porque esta cada vez mais vive e pretende viver em cidades, porque os padrões de vida, de trabalho, de coesão, de consumo e de mobilidade nas cidades definirão o futuro socioeconómico e ecológico do nosso próprio planeta. Locais de conhecimento, de inovação e de cultura, as cidades são também responsáveis por 2/3 dos consumos energéticos mundiais e de cerca de 80% das emissões de CO2. São onde se concentram os maiores níveis de poluição, bem como dos maiores riscos face às alterações climáticas. É nas grandes cidades e metrópoles onde se continuam a concentrar os maiores investimentos económicos e culturais, bem como onde continuam a afluir contínuas vagas de migração e de crescimento demográfico. Mas é igualmente nas cidades onde existem as maiores concentrações de pobreza e onde os níveis de desigualdade são mais agudos. Por estas razões, as cidades tornaram-se cada vez mais influentes no xadrez da geopolítica global. Têm a capacidade de mudar o mundo. Vimos, porém, de várias décadas em que se tem sucedido aquilo a que o sociólogo norte-americano Richard Sennett chamou de divórcio entre a ville, a cidade física e urbanística, e a cité, a cidade social e política. A política urbana e, sobretudo, o urbanismo, que durante um século inteiro se consolidaram como das alavancas mais poderosas de providência, de bem-estar social e de progresso económico, encontram-se hoje consideravelmente desfasados dos pulsares e das necessidades das cidades. A especialização segregadora de muitos territórios, da turistificação intensiva dos centros urbanos, à exploração igualmente intensiva do próprio mundo fora das zonas mais urbanas, tem sido sustentado por uma globalização económico-financeira com grandes desequilíbrios políticos e fiscais.
A sequência da crise financeira de 2008 e a revolução digital mudaram as agulhas de uma contínua explosão metropolitana para ritmos muito mais complexos de implosão espacial e temporal, colocando as vidas urbanas, tanto individuais como coletivas, perante crescentes ambivalências. Ambivalências entre espaço público e espaço privado, entre trabalho e família, entre consumos e poupanças. Ambivalências de ordem cotidiana, mas também de ordem planetária, entre globalização e insustentabilidade, entre cosmopolitismo e precariedade, entre presente líquido e futuro nebuloso. Mas se há muitas incertezas, há também muitas oportunidades de desenvolvimento, de inclusão, de justiça, de qualidade de vida. Como as consolidar? Com inteligência, com estratégia, com compromisso coletivo. Inteligência global, certamente, mas muita inteligência local. O sucesso de cada polis dependerá tanto da capacidade de pactos e de redes globais, como de si própria. As amplas transformações em curso necessitam de ser sustentadas pelo reforço dos recursos políticos das cidades e das metrópoles. É necessário, assim, aproximar os espaços da política dos espaços das novas geografias, dos novos bairros, das novas regiões metropolitanas. Há ainda muito em embrião e a necessitar de ser potenciado, das escalas regionais às escalas globais. Como propõe o filósofo basco Daniel Innerarity, a par da defesa de grandes princípios, que podem ser muito simples, como o direito à habitação ou o direito ao espaço público, são necessárias equações de decisão complexas, cada vez mais debatidas e participativas. Complexo não é o mesmo que complicado. Complexidade e participação não são contrassensos, são complementaridades, situando-se aqui uma das áreas de trabalho mais importantes a desenvolver, na complementaridade virtuosa entre conhecimento, comunicação, participação e política. Como disse o sociólogo francês Alain Touraine, se no paradigma industrial anterior era através das comunidades que se fomentava a cidadania, hoje será, sobretudo, através da cidadania que se constroem as comunidades. Sustentando estas perspectivas, assistimos assim, hoje, sobretudo nas camadas mais novas, nas novas gerações, a uma consciência cívica e ecológica em consolidação e ao surgimento de movimentos sociais e de práticas transformadoras das mais variadas naturezas, confirmando-se a notável capacidade das sociedades urbanas em configurar, de novo, e como sempre, crítica, reação, propostas e ação. Necessitamos agora mais que nunca destas visões. Visões com tempos longos para as nossas cidades e para as nossas metrópoles. Sobretudo em tempos de transformação e de incerteza, como vivemos hoje. Veremos, com mais clareza, nos próximos meses, nos próximos anos, quais foram as comunidades melhor preparadas, mais resilientes, mais capazes, quer de ultrapassar crises, como de se reinventar, de sustentar alternativas consistentes, de saber transformar o seu próprio futuro. A questão não será tanto se estamos ou não preparados para crises e pandemias, será sobretudo como consolidaremos espaços e tempos de vida humana com maior coesão, conexão e sustentabilidade. E assim por essas vias, construir também uma economia mais saudável e inclusiva. Temos ótimas ferramentas tecnológicas, culturais, científicas, cívicas para essa construção. Precisamos agora das alavancas políticas. Como escreveu Jorge Luís Borges, a cidade impõe-nos o terrível dever da esperança.